paz de Cristo esteja com você. Mais uma vez, aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus aos corações. É o meu desejo, meu intuito hoje, trazer a vocês uma palavra de reflexão, baseada no Evangelho de Jesus, ao qual escreveu o irmão Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24 até o 30. O título dessa passagem é A Parábola do Trigo e do Joio. E o título da minha mensagem é A Diferença de Ser Trigo ou Joio. Diz assim a palavra de Deus: Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Meus queridos, Jesus Cristo sempre foi um exímio contador de histórias. Para que as riquezas do reino de seu Pai fossem divulgadas, fossem entendidas, ele fazia uso de histórias, que são parábolas, para que a compreensão fosse assim melhor assimilada. Mas, mesmo com esse recurso, algumas vezes ele tinha que explicar a história que ele havia acabado de contar. Isso acontece, por exemplo, com a parábola do semeador, e acontece também com essa parábola, pois a partir do versículo 36 desse mesmo capítulo até o 43, ele explica a parábola do joio. Mas nós lemos só essa primeira parte, que é o suficiente para aquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então Jesus conta essa história. Ele faz isso depois de ele sofrer uma forte perseguição por conta da liderança religiosa de Israel. Os religiosos estão perseguindo Jesus. A instituição religiosa começou a perseguir Jesus durante boa parte do seu ministério terreno. É interessante notar que de onde deveria vir apoio, louvor e glória, veio perseguição, maledicência e pedradas. Jesus recebia muitas pedradas em seu ministério, pelas coisas que ele falava, e também por muito do que ele fazia. E Jesus então propõe essa parábola, talvez para explicar para aqueles mais simples, de que nem toda aparência consegue enganar a Deus, consegue louvor, consegue glória ou galardão e recompensa. Você pode ter uma aparência de santidade, mas o que vai de fato provar são os seus frutos, e não a aparência que você tem. Talvez seja por isso
que Jesus propõe essa parábola. Ele diz que um semeador, que o dono de um campo, um agricultor, um fazendeiro, semeou, e Jesus disse que era uma boa semente. O que é a semente? Ora, na minha opinião, a semente é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Essa é a semente. E ainda diria mais, a semente é aquilo que vai dar, é a matéria-prima que vai fazer o alimento mais sagrado e mais comum da humanidade, que é o pão. O pão vem da semente de trigo, moída para virar farinha, para que depois, misturado com outros ingredientes, se transforme, seja levado para assar e se transforme em pão. E o próprio Jesus disse certa feita de que ele era o pão vivo que desceu do céu. Então essa semente pode ser também o próprio Cristo, o próprio Jesus, que é para onde se direcionam os 4 evangelhos, é para a pessoa bendita de Jesus. Então a semente ela é boa. E ela é lançada no campo. E ao que tudo indica, o campo também é bom. Não existe nada de errado com o campo. O campo provavelmente deve ter sido bem preparado, deve ter sido arado, deve ter sido adubado, deve ter sido molhado para receber a semente. Assim eu creio. E aí, a Bíblia diz que veio um inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. É interessante quando acontece isso, quando ocorre isso. Isso ocorre quando o versículo, no início do versículo 25, diz assim: mas dormindo os homens. As coisas acontecem quando nós cochilamos. As coisas acontecem quando nós pegamos no sono. Nós tosquenejamos, dormimos, e aí vem o inimigo e faz a arruaça dele. Talvez essa parábola seja uma irmã gêmea ou uma prima daquele episódio da morte da panela lá em Eliseu, no livro de 2 Reis. Alguém foi colher algumas plantas para fazer uma sopa e colheu inadvertidamente uma planta venenosa e colocou na sopa. E quando comeram, alguém teve que dizer: há morte na panela. Talvez sejam similares. Alguém desavisado, alguém desatento, colocou veneno na panela. E aqui, por causa da desatenção dos trabalhadores que dormiram e não deixaram ninguém de vigília, o inimigo foi e semeou o trigo. E a Bíblia diz que aquelas plantas começaram a crescer e a frutificar, e foi somente aí que aqueles homens foram examinar os frutos e passearam no meio da plantação e começaram a averiguar algumas plantas, e foi só aí que eles perceberam que havia alguma coisa errada. E aí eles foram correndo falar com o pai de família. E eles disseram: olha, o Senhor não semeou boa semente? Olha que interessante. Será que eles estavam de alguma forma culpando o dono daquelas terras? Não foi boa semente? Tem certeza que era boa mesmo? Eles pensaram que o dono daquela terra nada sabia. Mas eu tenho para mim que esse dono aqui representa Deus. E quando aqueles homens vão com a farinha, o dono já volta com o bolo assado.
E o dono diz, um inimigo é quem fez isso. O dono não só sabia que a plantação era dele. Ele não só sabia que havia alguma coisa errada com a plantação, mas ele também sabia a causa disso, de que um inimigo havia ido lá e plantado o joio no meio do trigo. Ora, meus queridos, em nossas igrejas, eu poderia pegar essa parábola e falar sobre o trigo ser a igreja do Senhor e o joio ser o mundo. Mas eu quero ir um pouco mais a fundo. Eu quero dizer que na igreja do Senhor, no campo do Senhor, na plantação do Senhor, existe trigo e existe joio também. E o inimigo se aproveita do nosso descuido e semeia joio no campo do Senhor. O descuido é nosso e não do dono. É nosso descuido. E o joio começa a crescer no meio do trigo. E é por isso que muitas vezes você vê pessoas que aparentemente não se converteram, que elas não demonstram o fruto do Espírito. E é por isso que muitas vezes a obra de Deus sofre não por causa dos de fora, mas por causa daqueles que estão dentro. Eles fazem parte do campo, fazem parte da plantação do Senhor, mas estão lá mais para atrapalhar do que para promover o reino de Deus. É verdade ou não é? Isso acontece na minha igreja, onde eu congrego. Onde eu congrego tem trigo e tem joio. E onde você congrega também há trigo e há joio. Há trigo e joio em todos os lugares. E aí aqueles homens propõem algo para aquele pai de família. Eles lhe propõem o seguinte: queres, pois, que vamos arrancá-lo? É o que muitas vezes nós queremos fazer. Queremos julgar as pessoas e dizer quem é trigo e quem é joio. Mas eu quero dizer neste dia que esse julgamento não pertence a mim ou a você, esse julgamento pertence a Deus. Ele sabe quem é trigo e quem é joio. Então aquele pai de família diz: deixai até a ceifa, para que por ocasião da colheita, aí sim se colha o joio e se jogue no fogo, e o trigo colhido ajuntem no meu celeiro. É Deus quem faz a diferenciação do trigo e do joio. Sabe por que eu digo isso, meus irmãos? Porque nós, sendo trigo do Senhor, muitas vezes temos atitudes de joio. Qual é a diferença do trigo e do joio? Bom, falando dentro, da agronomia, elas são plantas idênticas. Elas têm a mesma cor, elas têm o mesmo cheiro, elas produzem espigas de igual modo, elas crescem, têm o mesmo tamanho. O que as diferencia então? A diferença do trigo e do joio é que na espiga do trigo tem o fruto, tem a semente do trigo. E na espiga do joio, quando você passa ela em suas mãos, só fica palha, não tem fruto dentro. Então o que diferencia o trigo do joio é o fruto. Porque sem fruto não há trigo. E sem trigo não há farinha, e sem farinha não há pão. Não existe fruto. Portanto, o trigo é para o celeiro e o joio é para o fogo. Para nada mais serve. Mas quem faz essa diferenciação é o próprio Deus. Muitas vezes, nós temos atitudes de joio, mesmo sendo trigo. Ora, falando ainda em agronomia, é impossível
uma planta de joio, uma erva daninha de joio, virar uma planta de trigo. É totalmente impossível. Mas, espiritualmente falando, Deus pode transformar o joio em trigo. Eu creio nisso. Eu creio. Eu creio que aquilo que é joio hoje pode virar trigo amanhã, quando Deus, pela sua palavra, transformar aquele joio em trigo. É por isso que precisamos ter paciência e esperar até o dia da colheita de nosso Deus. E temos que tomar cuidado que nós que somos trigo do Senhor não possamos deixar de dar frutos e virar assim joio, porque o joio será lançado no fogo. Precisamos dar fruto, porque é o fruto que vai nos identificar como trigo e não como joio. Bendito seja o nome do Senhor. Que essa reflexão possa ficar no seu coração e na sua mente. Que você possa meditar sobre isso. Para que possamos ser trigo na plantação do Senhor. Para que possamos estar atentos. Para que o inimigo não lance sementes de joio na plantação do Senhor. E para que possamos sempre ser frutíferos, para que aquele dia possamos ser reunidos todos juntos no celeiro do Senhor, que é o céu. Essa é a diferença de ser trigo e de ser joio. É o fruto que deve aparecer na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.